Olá! O programa de hoje começa mostrando que o jurista português José Gomes Canotilho esteve em Maceió na última semana. Na oportunidade, o professor, que é considerado um dos maiores constitucionalistas do mundo, proferiu uma palestra a magistrados alagoanos e recebeu a comenda Moura de Castro no Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas. O Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas recebeu nesta sexta-feira o jurista português José Joaquim Gomes Canotilho. Pela primeira vez no estado de Alagoas, o professor, que é considerado um dos maiores constitucionalistas do mundo, proferiu uma palestra a magistrados, servidores, acadêmicos e operadores do direito, com o tema Novos Problemas na Teoria dos Direitos Fundamentais. O renomado jurista também foi homenageado com a comenda Desembargador Moura Castro, maior honraria concedida pelo Poder Judiciário de Alagoas. Na oportunidade, o chefe do Poder Judiciário, desembargador Washington Luiz, falou da honrosa visita do doutrinador português ao Estado e da homenagem a ele prestada pelas relevantes contribuições ao direito constitucional e à justiça brasileira. É uma satisfação muito grande, estamos recebendo aqui no nosso tribunal o maior constitucionalista vivo do mundo, um homem de uma produção literária extraordinária, fundamental, fenomenal, e ao mesmo tempo nós vamos homenageá-lo concedendo a comenda Desembargador Moura Castro, que é a maior comenda do Poder Judiciário, a esse cidadão que, sem dúvida alguma, por sua obra e pela sua atuação destacada, merece todas as homenagens do Poder Judiciário do Estado de Alagoas. Em geral, tem esta amabilidade e esta generosidade para com o estrangeiro e para com um cultor de direito constitucional, mas isso só confirma aquilo a opinião que eu tenho dos brasileiros, porque eu venho ao Brasil há 36 anos, está para nascer a minha filha, ainda era o governo militar, e eu vim não como jurista, mas como representante do Portugal Democrático, ou seja, do novo Portugal Democrático. De maneira que estes 36 anos foram sedimentando admiração, cumplicidade. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que na oportunidade representa a Entidade Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, destacou a importância desse momento para o Estado e a Justiça de Alagoas. É uma alegria muito grande como alagoano de estar presente numa homenagem ao professor JJ Canotilho. Ele é um exemplo de um dos maiores constitucionalistas da história. Ele dá um testemunho de trabalho, de inovação e, sobretudo, de conhecimento em favor das antigas gerações, das atuais gerações e das futuras. Por isso que estamos felizes e esta homenagem é uma homenagem justa, reconhecida, onde se demonstra o carinho e o apoio de Alagoas a quem tanto produz em favor da cidadania e também da área jurídica. Uma série de julgamentos de crimes contra a vida foram realizados na comarca de União dos Palmares. Em um dos casos, 3 membros da mesma família foram condenados por um duplo homicídio. O Fórum de União dos Palmares está sediando uma série de julgamentos de crimes contra a vida, promovido pelo juiz Rafael Casado, titular da 3ª Vara Criminal da comarca. O objetivo do mutirão, que pautou durante 2 semanas 6 julgamentos, é acelerar a tramitação processual e dar uma resposta à sociedade. A gente tenta imprimir essa celeridade em todos os processos aqui na Vara. A gente tem por costume fazer 3 júris, até porque é a recomendação da Corregedoria, né, que a gente faça pelo menos 3 júris por mês. Recentemente, agora em fevereiro, a gente conseguiu completar na comarca aqui de União dos Palmares a marca de 100 júris realizados de 2012 para aqui. Mostra que a gente tenta imprimir esse ritmo mais acelerado para poder dar uma resposta à sociedade, que é uma forma de a gente prestar contas da nossa atividade à sociedade. Um dos julgamentos realizados durante a ação levou ao banco dos réus as irmãs Ivonete Maria Lopes e Luciana Dantas da Silva e o tio delas, Augusto Dantas da Silva. Eles são acusados da autoria intelectual de um duplo homicídio ocorrido em 30 de julho de 2006, dentro de um bar na cidade de União dos Palmares. O Tribunal do Júri condenou as irmãs a 32 anos de prisão pelas mortes do jogador João Francisco Simões de Azevedo
Azevedo e do marchante Fábio de Lima da Silva. O réu Augusto Dantas da Silva foi condenado a 13 anos de reclusão apenas pela morte de Fábio. A motivação dos crimes seria vingança. A defesa dos réus questionou a condenação dos 3 membros da mesma família e alega inocência. Quem procura o Ministério Público, quem procura o delegado de polícia, quem procura a justiça insistentemente durante 6, 7 anos, só pode querer a justiça dos homens. Jamais essas pessoas quiseram lavar com sangue. Rita de Cássia Simões, mãe do jovem Fábio Simões, luta há mais de 10 anos pela condenação dos culpados. Ela sofre com a ausência do único filho, que teve a vida interrompida aos 23 anos de idade. Um menino bom, o meu amigo, o meu companheiro, o único filho que Deus me deu, o fruto do meu amor. Eu hoje não posso ter um filho, porque elas arrancaram de mim, elas arrancaram um pedaço de mim. Em vigor desde março deste ano, o novo Código de Processo Civil trouxe inúmeras modificações, entre elas a criação de um novo instrumento jurídico, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o IRDR. Vamos entender do que se trata na entrevista da repórter Michele Castro. Este ano, um dos assuntos que está sendo mais debatido no mundo jurídico é, sem dúvida, a vigência do novo Código de Processo Civil. Dentre os novos instrumentos utilizados, um dos mais questionados e comentados é, sem dúvida, o incidente de resolução de demandas repetitivas. E para explicar mais sobre esse assunto, eu estou aqui com o juiz federal do Rio de Janeiro, o doutor Aloísio Castro Mendes, que vai conversar com a gente e facilitar o entendimento. Doutora Aloísio, o que vem a ser esse novo instrumento jurídico, conhecido como IRDR? O IRDR, que é a denominação Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, poderia ser chamado de Incidente de Resolução de Questões Comuns. O que acontece? No Poder Judiciário, nós temos no dia a dia muitas questões que suscitam divergências, tanto no âmbito do direito processual quanto do direito material. E, infelizmente, a gente acaba tendo uma quantidade grande de juízes, às vezes cerca de 16 mil juízes em todo o Brasil, decidindo sobre a mesma questão jurídica. E, muitas vezes, demanda-se um tempo muito grande até a pacificação dessas questões, gerando uma certa insegurança e grande expectativa na sociedade. Por isso o IRDR veio para, de forma mais concentrada e mais rápida, resolver essas questões jurídicas. Doutor Aloísio, na prática, como isso vai funcionar? Como esses processos poderão ser julgados, por esse novo instrumento e como esses juízes terão acesso a essas decisões? O procedimento prevê o seguinte, quando se há uma causa repetitiva ou que se, digamos, espalha por um estado inteiro, até por todo o país, como questões que versam sobre direitos dos consumidores, por exemplo, telefonia, o que acontece? Alguns legitimados, algumas pessoas, como o próprio juiz, as partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, podem suscitar esse incidente através de uma mera petição ou ofício ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal. O tribunal, por sua vez, ele, em primeiro lugar, faz um juízo de admissibilidade. Admitindo o incidente, automaticamente os processos daquela região, daquele estado, ficarão suspensos. E poderá até haver uma extensão da suspensão até para o âmbito nacional. Por quê? Qualquer um desses interessados poderá requerer ao STJ ou ao Supremo que dê um alcance nacional à suspensão. Daí uma ideia de economia, Os juízes não vão precisar, todos eles, ficarem trabalhando sobre a mesma questão jurídica. Esses processos serão suspensos
e se aguardará uma única decisão a ser tomada. Será necessário algum tempo determinado para que magistrados e advogados acostumem-se com esse novo instrumento? Tenho a impressão que sim. Em primeiro lugar, eles vão ter que todos terão que se acostumar um pouco com a ideia de que haverá uma suspensão. Inicialmente pode-se pensar, poxa, a suspensão vai atrasar ao invés de adiantar. Mas é uma questão de gestão, né? Uma empresa nunca vai estabelecer que todos os seus empregados fiquem trabalhando na mesma função, na mesma questão ao mesmo tempo. Então, com isso, se tenta racionalizar para que o Poder Judiciário consiga ter mais agilidade na prestação jurisdicional e também que não haja tantas decisões discrepantes, né? Um juiz concede uma liminar, o outro nega, e com esse procedimento a gente vai ter uma decisão comum, portanto, o Poder Judiciário poderá oferecer mais segurança e isonomia para a sociedade. Muito obrigada pela participação no nosso programa, desembargador, e nós voltamos ao estúdio. Moradores da cidade de Olivença foram beneficiados com a entrega da escritura de suas casas gratuitamente. Os documentos foram distribuídos em mais uma ação do programa Moradia Legal 2. O município de Olivença, no sertão alagoano, foi o 23º a ser contemplado pelo Programa de Regularização Fundiária do Poder Judiciário de Alagoas, o Moradia Legal 2. 200 moradores dos povoados São José, Climabom, São Gabriel e Fazenda Nova foram beneficiados com a entrega das escrituras de suas casas gratuitamente. O presidente Washington Luiz destacou a importância do projeto que proporciona a valorização das residências e segurança perante a justiça. A importância é muito grande. Basta que nós observemos a feição das pessoas que são contempladas, que recebem a escritura da sua casa, que tem a partir de agora a garantia com o título de propriedade do imóvel que alguns já viviam e já vivem há muito tempo. O programa Moradia Legal 2 é realizado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas em parceria com a Corregedoria Geral de Justiça, a ANOREG e as prefeituras municipais. Com essa entrega em Olivença, o Poder Judiciário ultrapassa a marca de 8.200 títulos de propriedades entregues em 23 municípios alagoanos. O coordenador do Moradia Legal 2, juiz Carlos Cavalcante, explica quem tem direito a participar do projeto. Podem regularizar essa moradia todos aqueles que tiverem uma casa com área inferior a 250 metros quadrados e que já tenha posse desse imóvel há mais de 5 anos. Maria Helena e Jailton foram 2 dos beneficiados. Boleira de Mão Cheia, a confeiteira mais conhecida da cidade, comemora o fato de poder adquirir um empréstimo bancário para ampliar seu negócio, dando seu imóvel agora regularizado como garantia. Minha área de serviço já é grande, podia ampliar e colocar meus forno industrial, né? As coisas industriais, no caso. Então, eu tinha um documento particular, aquele que é um documento que não tem muito valor, né? Daí eu estou super feliz hoje que eu estou com meu documento certinho registrado na minha casa. Presente ao evento, o desembargador José Carlos Malta Marques também destacou a relevância do programa, que, segundo ele, é o projeto em execução mais importante do Poder Judiciário de Alagoas. E é mais importante pelo seu volume de pessoas que são beneficiadas por ele. É uma quantidade muito grande de pessoas, porque se você imaginar que cada título desse vai beneficiar uma família, imaginar a média de pessoas que compõem uma família, então é um universo muito grande de pessoas. E é feito um beneficiamento através de um ato cartorial muito simples. Então é um programa muito importante, um programa muito prático e que estamos, enquanto Poder Judiciário, o presidente Washington e todos nós que integramos o Poder Judiciário, estamos todos de parabéns por ele. E assim terminamos aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias do mundo jurídico em nosso portal, no canal TV Tribunal do YouTube ou através do Facebook e Instagram. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!